muito bem-vindo. Tudo bem, Miro? Tudo bem, Adri? Tudo bem, Rovai? Tudo bem, Tudo meu bem. caro? E aí, Tranquilo? tá feliz hoje com a prisão do Collor? Você também lembra do fora Collor, do impeachment, desse Pois movimento? Nessa época ele é jovem. Não, participei de um bocado de passeata pelo impeachment do Collor. De preto, né? Pois é, acabou que foi preso às 4 da manhã no aeroporto, é isso? Exatamente. Ele disse que ele estava indo voluntariamente se entregar, indo para Brasília, quando ele foi levado para a superintendência de Maceió, e a defesa ele tem direito a escolher aonde ele quer cumprir penas, perto da família ou em Brasília. Acho que ele vai escolher ficar perto da família em Maceió, né? Ele estava enrolando, né? Ele estava, como disse o Alexandre de Moraes, era só medidas para protelar, para ir adiando, né? Porque já estava condenado, já está investigado há muitos anos e estava condenado desde o ano retrasado, né? Então só estava enrolando, tentou mais uma medida para enrolar, acabou dançando. Eu acho que isso dá o Collor preso e dá um baita susto, vai ter uma outra diarreia, o Bolsonaro na UTI, dá um baita susto no Bolsonaro, porque mostra isso. O Supremo, a partir do Alexandre de Moraes, né, não tá muito afim de aceitar medidas protelatórias, né, essas ações protelatórias. Então, isso pode indicar o seguinte, ó, Collor foi para a cadeia, que é um bolsonarista, e daqui a pouco pode ir, né, o chefão do golpe, o chefão da Orcrim, da organização criminosa, o Bolsonaro. Né? Vamos ver. O Collor é isso. O Collor foi. Estava pegando um pedacinho da fala do Rogério, que, como ele disse, está chique, está presidindo aí a Comissão de Finanças. Né? O Collor foi um aventureiro político criado pela mídia, né? Um papel importantíssimo na época da revista Veja, que destacou como caçador de Marajá. Depois, na sequência, a Globo, quando os outros candidatos da Globo dançaram, ela trabalhou pela candidatura do Collor e foi decisiva para a vitória do Collor. Né? O Collor era isso, era também parecia um outsider da política, um ex-governador, né, de Alagoas, né, que entrou com uma fama de caçador de marajás, não é isso? Bajulado pela mídia, né, bajulado pela Veja e depois alavancado pela Globo, né, e que vinha nessa onda já do desmonte neoliberal do Estado, né, e também com uma postura autoritária. Dançou, ficou sumido durante um tempo, se elegeu senador, depois se pegou na onda, pegou carona na onda bolsonarista, né, virou um bolsonarista, né, raiz, né, virou um bolsonarista radical, repetindo todas as falácias conservadoras reacionárias do bolsonarismo, neofascistas, né, e agora está aí, está preso. Está preso, não conseguiu enrolar mais ainda a justiça, né, não conseguiu protelar, está preso. E é isso, pode sinalizar, diz que os bolsonaristas ficaram, pelo menos nas redes sociais, né, ficaram meio desesperados. Eu vi uma matéria na Fórum, né, ficaram apavorados com a prisão, né, do Collor, que pode indicar uma atitude do Supremo no julgamento do Bolsonaro e dos seus milicianos fardados e civis, que é uma atitude de não aceitar e ir protelando, ir enrolando. Então, tá aí, uma boa prisão. Tem o oficial Matias aqui, o Collor vai ficar preso igual o Lula, que foi numa cela com internet, Netflix. Não tem internet nem na cela, e acho que não vai ser melhor que a do Braga Neto, né, que é no primeiro comando do Exército lá no Rio de Janeiro. Esse sim, ele almoça e janta com os militares, então deve comer lagosta, filé mignon, né, com todas as regalias que tem. Mas a cela do Lula foi um quarto, eram cerca de uns 12 metros, 3 por 3, né, uma coisa assim. Tinha uma cama, um banheiro, uma esteira e uma mesinha, e ele tinha uma televisão aberta, e tanto é que
ele leu muito na prisão, ele chegou a ler várias obras, inclusive é um defeito de cor que eu acabei de ler agora, que tem quase 1000 páginas, que é um livro que fala sobre a história da escravidão no Brasil. Então, assim, ele leu muitos livros, e o que os advogados levavam para ele eram pendrives com programas, com coisas para ele programas como este que ver ele na assistia. televisão, porque ele tinha ali uma TV que punha ali, mas ele não tinha acesso, nenhum preso pode ter acesso à internet, streamings, nenhum. Tem. Agora, o Braga Neto está numa situação melhor do que uma sala, assim, porque ele está dentro de um comando militar, né? Ele deve ter. Ele está num spa, né? Isso aí deve continuar comendo, porque você viu a foto, parece um spa mesmo. Inclusive, na época, compararam com um spa o prédio de onde ele está preso lá. Talvez para a pessoa que perguntou no chat, talvez no sentido de provocação, é preciso lembrar, o Lula teve a dignidade de ficar 580 dias na cadeia para provar a inocência dele, não aceitou fugir e não ficou com um mimimi vitimista. O Lula sofreu, nesse período todo na cadeia, eu vi a entrevista da Janja sobre a morte do Papa, né, a importância que o Papa teve com a sua mensagem de esperança para o Lula. O Lula sofreu um bocado em 580 dias de cadeia, né, com a morte do irmão, com a morte do netinho, né, com toda a onda de perseguição, de satanização dele feito pela mídia, né? Sofreu um bocado, mas aguentou firme, se entregou, né? Não aceitou sair do país, se entregou à polícia e disse que ia provar sua inocência. Ficou 580 dias nessa, 1 ano, 7 meses e 1 dia, nessa sala que você descreveu, Dri. Já o Bolsonaro está tentando escapar da cadeia, então está aí esse tal dessa PL da anistia, que não é anistia para a menina lá do batom, nem para sorveteiro, nem para pipoqueiro, é anistia para ele e para os que comandaram o golpe, né? Tentando escapar da anistia. Se não conseguir escapar da anistia, se não conseguir anistia, se não conseguir escapar da prisão, se não conseguir aprovar o PL da anistia, está sempre na possibilidade dele fugir. Ele já fez um test drive de fuga lá na Embaixada da Hungria, já sabe bem como viver nos Estados Unidos, fugiu da posse indo para os Estados Unidos, não é isso? E se não consegue aprovar a PL da anistia, se não consegue fugir, está fazendo todo esse mimimi, toda essa encenação, todo esse teatro no hospital, né? Que aí tem responsabilidade também da direção do hospital, está fazendo todo esse teatro no hospital, que é para talvez justificar um plano C, que é o plano de dizer o seguinte, está preso, mas em domiciliar por debilidade, por problemas de saúde, né? Então, esse sim é um covardão, né? Esse sim é um fujão, né? Que o internauta deveria estar mais atento para qual vai ser o plano dele. Eu estou com vídeo, acho que já, não sei se... Tá com o vídeo? Você mandou para... Ela subiu, não sei se tá já... aqui. Tati, então solta. Se tiver problema de música, é só tirar a trilha, diminuir o som, Tati, porque eu só preciso mostrar mesmo. Tá. É que não é um vídeo, né? É um carrossel, né? Não, mas ele vai passando como um vídeo. Ó, dá para ler isso daí, Miro? Você que é um cara que tem Em 2023, nós começamos na CGU uma série de apurações sobre o aumento do número de entidades e dos valores descontados dos aposentados. Importante destacar que esses descontos, eles não começam em 2023, eles começam lá atrás e eles vêm num crescente ao longo dos anos e a partir de 2023, quando nós assumimos o governo, os técnicos da CGU identificaram um aumento desses descontos ao longo dos anos
anos e um aumento do número de reclamações dos aposentados em relação a esses descontos indevidos, nós começamos essa apuração. Identificamos, em relação aos aposentados, mais de 90% deles não reconheciam que haviam autorizado esses descontos. Alguns, inclusive, ficaram sabendo que estavam sendo descontados na entrevista, porque não tinham percebido ou achavam que era um desconto obrigatório. No caso das entidades, nós identificamos que elas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam. São entidades associativas que podem oferecer uma série de benefícios, como, por exemplo, um desconto numa academia, um desconto num convênio de plano de saúde, um desconto numa eventual... Ou seja, principalmente o começo ali, se quiser repetir até, porque acho que não deu para mostrar, atrapalhou ali na hora. Aí, ó, põe aí. Por que está sem som? Ó, vai rodando uma tela, é sem som mesmo essa parte? Eu acho que sim, né? Aí, ó, vai rodando uma tela, você não consegue ler nada. Ó. Em 2023... Agora, não tá bom. Tem um vídeo, eu tinha separado o vídeo do Janones para explicar essa... Vídeo do Janones. Deixa eu quero fazer aqui uma parte, né? Porque, primeiro, o esquema existe. O esquema existe. O esquema foi denunciado por uma das entidades que está sendo citada, que é o Sindinap. Lá no Conselho da Previdência. Tem ata disso, vão pegar, vão mostrar, vai aparecer isso daí. Agora, a CONTAG existe há 61 anos. O Sindinap existe há 25. Essas entidades que estão fazendo esse esquema foram criadas há 5, 6, 7 anos. Por que botaram a CONTAG e o Sindinap nessa denúncia? Porque a gente sabe o que é a CONTAG, né, Miriam? É uma entidade séria de trabalho no movimento no campo do país, etc. E o Sindinap, porque tem o vice-presidente do Sindinap, é o irmão do Lula. Então, é aí que tem que separar o joio do trigo. Não é falar... porque o governo está falando, o escândalo existe, milhões e tal. Eu, primeiro, que desconfio desses valores, 6 bilhões. A Lava Jato faz assim, ela pegava a apuração, o preço de uma obra, ela pegava o preço da obra e falava que tudo era corrupção. Quando, na verdade, se fosse ser corrupção, foi entregue uma obra, então não era tudo corrupção. Então, mas eles calculavam, lembra, Mira? Bilhões, trilhões, era o maior escândalo da história do universo, porque eles pegavam lá, quanto custou aqui a obra Rio-Niterói? 6 bilhões, e eles colocavam 6 bilhões corrupção. Não é isso. Então, eu quero também ver direitinho, né, porque eles juntaram tudo. Isso, eu sei, meu alarme tocou, né, exatamente porque toda a cobertura da mídia veio toda junta. A gente fez um relatório, com o Edgar, eu pedi para ele fazer um relatório para mim ontem. Cobertura, tudo é irmão do Lula. Tudo é irmão do Lula. Né? Então, a Globo, todo mundo falando a mesma coisa. Um pitaquinho aqui, Dri, vai sobre esse negócio. Por favor. Não, primeiro, eu acho que o caso é gravíssimo. Né? Mexe com aposentados e pensionistas, milhões de aposentados e pensionistas, pessoas, como disse o ministro Lewandowski, que deveriam ser mais respeitadas, até pelas suas dificuldades. Né? Então, é um caso gravíssimo que precisa, no meu entender, de uma apuração rigorosíssima, rápida, apuração rigorosa, rápida, exige duras punições. Quem tiver metido nesse rolo tem que ser preso. É inconcebível roubar grana, né? Descontar de forma irregular grana de aposentado e pensionista, é inconcebível. Então, a punição tem que ser muito rigorosa. Eu acho que tem que, de fato, já fazer uma reserva de grana para o ressarcimento de todas essas pessoas que foram descontadas de forma criminosa, ressarcir, entendeu? Qual é o valor e ressarcir. E eu acho que tem que tomar mais medidas de reforço no sentido de
mecanismos de controle e transparência em órgãos públicos. Então, eu diria que tem essas quatro questões que são fundamentais e imediatas. Apuração rigorosa, punição exemplar, ressarcimento e mecanismos de controle e transparência, né? Para evitar que crimes desse tipo ocorram, porque isso é vergonhoso. Vergonhoso mexer com a merreca de grana que o aposentado e pensionista recebe no Brasil. Né? É vergonhoso. Né? Acho que nessa apuração tem que ir mais fundo, porque eu também concordo com o Rovai. Tem que ver realmente se todo esse valor, isso que você está falando de 6,3 bilhões, foi descontado de forma irregular mesmo, porque você pode ter desconto que foi autorizado e desconto para serviços. Então tem que ver, separar, que nem disse o Rovai, o joio do trigo. Então é preciso ver quais são as entidades, como disse o Frei Chico, inclusive, quais são as entidades que são fraudadoras, e atrás das entidades fraudadoras, não é isso? Nessas 20 e poucas, quais são? Né? E quais são as entidades que são sérias, que têm história, É preciso separar o joio do trigo. Há um interesse aí de uma parte da cloaca burguesa brasileira e da sua mídia de atacar o Estado e atacar o movimento sindical e o movimento social. Há um interesse. Né? Essa cloaca burguesa e a sua mídia não gostam de movimento sindical, não gostam de Estado, não gostam de Previdência, não gostam. Preferia que fosse tudo privado, nos dois sentidos da palavra privada. Né? Então, é preciso separar as coisas, não cair na manobra. Eu acho que da parte da extrema-direita, tem um movimento que hoje está rolando, eu já vi vários videozinhos, várias mensagens, que é tentar jogar toda a culpa para cima do governo Lula. Mas aí o governo Lula foi rápido em dizer o seguinte: bicho, esse negócio, a nota da Polícia Federal é peremptória. Nota da Polícia Federal diz: isso vem ocorrendo desde 2019. Desde 2019, esse desconto irregular, criminoso de aposentados e pensionistas. Desde 2019. Durante o governo Bolsonaro, não foi feito nada para coibir isso. Nada. Polícia Federal não foi acionada, Controladoria Geral da República não foi acionada. Ao contrário, os órgãos de transparência durante o governo Bolsonaro foram sabotados. Isso é denúncia internacional. Foram sabotados. Então, durante o governo Bolsonaro, não fez nada. No início do governo Lula, a Controladoria já teve a suspeita de problemas, no início do governo Lula, e a Controladoria já começou a investigar. Quando as investigações, quando os indícios se acumularam, a Controladoria já orientou o INSS a tomar atitude e já acionou a Polícia Federal. Então, quem foi atrás do roubo, que foi iniciado no governo do Bolsonaro, do neofascista, quem foi atrás do roubo foi o governo Lula. O governo Lula é que estancou a roubalheira dentro do INSS com aposentados e pensionistas. Né? Então, isso a extrema-direita vai tentar esconder ao máximo, ela vai tentar desviar a atenção nisso. Isso é que eu acho que tem que bater, ser muito ofensivo, muito ofensivo. Quem denunciou e quem foi atrás e quem está aprendendo, inclusive bens, né, é o governo Lula. O governo Bolsonaro não fez nada. Tudo começou no governo Bolsonaro. Tem lá os valores, 500 milhões no primeiro ano, 600 milhões no segundo ano. Tudo começou ali. A coisa estranha começou ali e nada foi feito para apurar. Então, para a extrema-direita, eu acho que exige esse combate frontal. Não dá para ficar... Né? Aí é preciso, como disse o Rovai ontem no debate promovido lá pelo Barão, é preciso que todos os ministros, que todos os parlamentares... Né, adote um comportamento muito ofensivo, com sangue nos olhos, para ir para cima, para deixar essa turma recuada, porque eles estão já tentando, para usar a palavra da moda, criar uma narrativa sobre esse assunto. Então, eu acho que você tem que pegar figuras sinistras que estão nesse meio. Sabe, um dos empresários que está metido nessa treta toda é um empresário que teve metido naquela vacina indiana, na Covaxin, no governo Bolsonaro. É o tal do, como que é o nome dele? Camisotti. Esse cara
foi denunciado na CPI da Covid. Esse cara tinha muito vínculo com o governo Bolsonaro. Esse é um dos que está metido, né, nessa fraude com grana de aposentados e pensionistas. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Quem é esse empresário? Esse empresário foi isso. Ele foi denunciado na CPI em função de desvio de 20 milhões de doses de vacina da Covaxin. É esse cara que está metido agora nesse rolo. Né? Então, é preciso ir atrás. Então, eu acho que isso com relação à extrema-direita. E com relação a uma parte da cloaca burguesa brasileira e da sua mídia, né, eu acho que eles estão já... É uma estratégia definida. Isso daria mais debate, mais reflexões, Dri e Rovai. Mas eu acho que essa mídia, né, que representa essa parcela da burguesia brasileira, essa mídia, ela definiu uma estratégia. Ela quer descartar logo o Bolsonaro. É melhor que o Bolsonaro seja logo preso para abrir espaço para uma outra candidatura. Para abrir espaço para uma outra candidatura. Né? Para um bolsonarista moderado. Possivelmente um Tarcísio da vida. Né? Então, essa mídia quer isso de um lado. E ela quer, do outro lado, desgastar ao máximo o governo Lula. Então, ela vai fazer o maior escarcéu com esse caso, vai tentar repetir a história do Pix, vai tentar repetir outras histórias, fazer o maior escarcéu possível para desgastar o governo Lula. Ou seja, retira de cena o Bolsonaro, abrindo brecha para uma nova via, e desgasta o governo Lula. Porque essa mídia, evidentemente, não gosta do governo Lula. Não gosta pelas qualidades do governo Lula. Não gosta da política econômica do governo Lula, mesmo com todas as cedências, não gosta, quer mais austeridade, quer mais privatizações, quer mais Estado mínimo, não gosta da política externa do governo Lula, não gosta da relação do governo Lula com movimentos sociais. Então, essa mídia, ela vai utilizar ao máximo esse caso, na minha opinião, a conferir, né? E é isso, quanto mais vai se aproximando da data da eleição, isso vai piorar. Se alguém no governo tiver ilusão com essa mídia monopolista, não aprendeu nada com a história. Não aprendeu nada com a história. Né? Parece que gosta de apanhar. Né? É pouco o que eu penso, Dri e Rovai. Muito bom, mesmo. Muito bem, Altamiro Borges, eterno presidente do Barão do Tararé. Agora não tem mais presidente, mas ele continua sendo eterno. Quem nomeou ele foi o Paulo Henrique Amorim. Não tem como não. Sacanagem do Paulo Henrique. Tem um superchat aqui, o Carlos Carvalho. Dri, vamos ser francos com nós mesmos. O presidente não tem dado a devida atenção para esclarecer as coisas. O presidente não fala, né? Deve ser em rede nacional. Eu acho que assim, o Lula não tem que ficar falando o tempo todo também, né? Porque quem fala muito é bom dia para cachorro. Não, fazer... tem aquela discussão se ele devia fazer live todo dia, que ele acho devia... que isso não funciona no Brasil, cara. Eu também ele tá tenho todo dúvida. Dia de manhã, acordar às 6 da manhã... E outra, ele trabalha, ele está viajando, agora ele está indo para o funeral do eu pai. Acho que ele uma vez está por semana vez aqui funcionaria, num né? lugar, né? Um fala presidente, uma coisa assim. Não fala. Acordar... Ele é o maior comunicador do governo, né? Como diz o Sidônio. Ele é o cara que se comunica melhor, é o cara que tem maior sensibilidade, maior tato, né? Melhor comunicador do governo. Eu acho que valia a pena ter... Ele já passou nessa fase recente a ter mais exposição. Eu acho que vale a pena ter mais exposição. Qual é o formato? Não sei. O López Obrador lá no México era todo dia de manhã, dava entrevista. Né? Todo dia de manhã, as mananeiras, não é isso que chamava? Né? Manhaneiras. Isso, né? A própria Cláudia, nova presidenta do México, também tem feito uma participação muito ativa nesse debate de ideias na sociedade e na mobilização da sociedade. Né? Era uma coisa para se pensar qual é o melhor formato. Né? Ô, Miro, quem está te mandando um abraço aqui é o Dr. Marcos Caseiro. Você já ouviu falar dele? Grande figura. Falei com ele, inclusive tem que agradecer a ele uma ajuda que ele me deu
Agradeço em público, doutor Caseiro. Precisamos tomar um café um dia desses. Você vê como eu sou educado. Eu também sou chique. Café. Ele acabou de te mandar um beijão aqui, falou, manda um beijo para mim. Maravilha, era isso, né, Adri? Queria agradecer muitíssimo o Miro aqui, muito obrigada, bom fim de semana e já vou dizer até a próxima, até o próximo encontro. Salve, Miro. Obrigada. Vai, brigadão por ter participado lá ontem, viu, do debate. Imagina, muito bom, aprendendo, sempre aprendendo. Bom debate, excelente. Beijão para vocês.